Leila, Oi, olá, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bom? E você? Eu tô bem, deixa eu só colocar aqui no mudo, peraí. Joia. Bom que deu certo. A gente geralmente prepara algumas lives bem próxima mesmo da data, até porque a gente sabe que essa parte de live algumas pessoas já deram uma cansada, outras ainda gostam, mas ainda assim seja muito bem-vinda mesmo. Gostaria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho sobre você e aí depois a gente entra no nosso tema que é Enneagrama. Tá, joia. Bom, obrigada pela oportunidade, Tati, de estar participando, trazendo um pouquinho de conhecimento acerca do Eneagrama. Estou muito feliz com essa oportunidade, né? A gente não deve reter aquilo que a gente aprende e faz tão bem para a nossa vida, né? Então, vou me apresentar para o pessoal que está entrando aí. Eu sou Leila Chaves, eu sou psicóloga há 14 anos. Opa, dei um chute aqui na lâmpada. Quase caiu tudo aqui. Sou psicóloga há 14 anos e atuo no consultório, na parte clínica e também em treinamentos de equipes e em algumas assessorias aí nessa parte mais organizacional que eu gosto bastante. Mas o meu foco de dedicação é realmente a clínica que eu amo. E trabalho aqui no Shopping Mochuara, em Cariacica, Campo Grande, e atendo também online. E aí, assim, depois a gente vai falar um pouquinho da jornada com o Eneagrama, né? Como é que ele entrou aí na minha vida e como transformou a minha vida e tem transformado os meus atendimentos também. Bacana. É, assim, para o pessoal que não conhecia, eu vou parafrasear o que a Jade disse no último treinamento que a gente teve de coordenadores, que é Aham. tu fazer curso com a gente, daqui a pouco tá tão engajado que vira instrutor. E a, e a ideia é essa, assim, a gente trazer sempre aquelas pessoas que já entenderam o que a Desenvolver RH faz, que é compartilhar o conhecimento, é o que você trouxe aqui no início. A gente não pode reter aquilo que a gente aprendeu, a gente precisa compartilhar, instrumentalizar as pessoas. E a ideia da gente começar a falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta, sobre essa metodologia, é justamente para agregar aquilo que a gente já tem feito ao longo desse tempo com alguns instrutores, né, que fazem parte da equipe Desenvolver RH. Eles trazem algumas ferramentas, algumas metodologias, e agora a gente está trazendo esse olhar dessa metodologia do Enneagrama. E aí eu queria que você definisse para a gente, tanto para que eu entenda, quanto para que as pessoas também entendam, o que é o Enneagrama. Hoje já teve paciente me perguntando assim: você vai fazer uma live, mas o que é Eneagrama? Então, Eneagrama, né? A palavra Eneagrama, ela deriva de Enea, que significa nove, e grama, ou gramos, que significa algo escrito ou desenhado. Então, é um diagrama, eu diria assim, com nove pontos principais. Ele define que existem nove principais personalidades, tá? Das quais se derivam mais alguns subtipos que nós chamamos e podem chegar a 27 subtipos. E aí a gente tem outros estudos aprofundados que vão dizer que isso vai se multiplicando por três, enfim. Mas aí já é uma outra, é para quem gosta de aprofundar. Mas inicialmente todas as pessoas se encaixariam nesses nove traços ou tipos de personalidade. E a partir do Enneagrama, eu gosto muito de uma definição assim que o Urânio Paes ele traz da CPI Enneagrama, que que o Enneagrama ele faz com que você se olhe mais, vá em busca de si mesmo, do autoconhecimento, e você descubra que muitas vezes você estava preso em algumas caixas ou crenças e pensamentos limitantes ou caixinhas que te limitam, e a partir do momento que você olha essas caixinhas, você é capaz então de sair de dentro delas, quebrar essas crenças e entender que o Enneagrama é muito mais do que uma ferramenta que te faz compreender o que é a personalidade, e sim o que vem antes dessa personalidade, por que, que você atua no mundo dessa maneira, com esse jeito de ser, e aí você passa a ter um olhar muito mais, diria, mais harmonioso consigo mesmo e com as outras pessoas. E aí a gente tem inúmeras vantagens
a partir desse novo olhar que você traz para si. Então, é um sistema mesmo que te leva ao autoconhecimento. O padre Domingos Cunha, que é um estudioso do Eneagrama, ele fala que é como um GPS. Ele te leva até o lugar, até você mesmo. Só que aí ele vai além de você, além de quem você pensa que você é. O Urani fala muito disso, né? A gente às vezes acha, quem sou eu? E aí a gente pensa que é algo, só que o Eneagrama te mostra que você é muito mais do que o que você pensa, porque na maioria das vezes a gente se confunde muito com o que a gente faz, né? Com as nossas ações. E a gente precisa começar a separar o que é uma ação, um comportamento, do eu, da essência, de quem realmente eu sou. Então, o Enneagrama ele te leva muito mais profundo aí para esse olhar mais interno, e aí você começa a desvendar uns tesouros que você antes não tinha acesso, não era capaz de enxergar. É uma preciosidade. Parafrasear alguém que escreveu aqui, que lindo, realmente, que lindo, fiquei É encantada. verdade, é Mas, verdade, nossa, encantada mesmo. é E o que seria, verdade. assim, a personalidade no Eneagrama, né? Porque quando você começou a descrever, eu literalmente eu viajei em tanto estudo, em tantas coisas, Aham. porque a gente, por exemplo, em praticamente todos os nossos treinamentos, a gente instrumentaliza as pessoas para aquilo que é o DISC, né? Que é uma metodologia, Uhum. traz esse olhar dos 4 perfis, tem subtipos, né, que iriam derivar para 12 subtipos, mas ainda Uhum. assim a gente sempre explica que não é um carimbo, é Uhum. algo para você ver que é num contexto de são padrões comportamentais que a pessoa pode ter, no entanto, Uhum. existem outros fatores, porque se a pessoa ela já tiver começado a percorrer um caminho mesmo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ela vai entender aquilo que faz parte do perfil dela e ela começa a ajustar, a melhorar, para ela não tropeçar naquilo que seria o ponto que não é tão positivo assim do perfil, né? E aí, por isso, eu Uhum. queria entender e aí, tudo que você falou, realmente eu mergulhei. E aí eu queria entender, assim, o que que seria essa personalidade dentro do Eneagrama e, assim, Uhum. quão profundo é isso tudo. Uhum. Então, o Enneagrama ele vê a personalidade como, como um certo mecanismo de defesa que todos nós precisamos ter, é uma forma de atuação no mundo. Então, você nasce e você adquire sua personalidade, lógico que vem aí influenciado pelos fatores genéticos, o ambiente, família, etc. Mas você se modela de acordo com esse ambiente, você personifica isso. Você é como se fosse uma persona mesmo, uma personagem. Você atua no mundo, não quer dizer que você é aquilo, tá? Então a personalidade ela vem com essa atuação que a gente vem para a vida. Não necessariamente a personalidade te defina. E por isso que a gente trabalha num nível muito mais flexível de personalidade. Né? Ela pode mudar sim, mas existe a essência, que é o caminho que o Enneagrama ele traça pra gente, buscar essa essência, esse eu verdadeiro, o mais verdadeiro possível, que a gente chama de o caminho das virtudes, né? O caminho da essência, e sair da personalidade, que na personalidade é como se a gente estivesse atuando, desempenhando um papel. E a gente não. Como se fosse. Não, tô. Cair? Ah, não, deu uma rodinha aqui, eu achei que ficou, que tava, você não estava mais aqui, congelou para mim. Voltei? Voltou, voltou. Gente. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui, né, me fazer entendida, mas é mais ou menos isso. É você atuando no mundo. Isso é a personalidade. É a sua atuação, a sua persona. Entendi. Seria mais ou menos, por exemplo, no DISC, eu estou tentando fazer o comparativo, que é mais Tá. os nossos ex-alunos já fizeram, né, algum curso que tenha o DISC, e eles se Uhum. percebem através desses 4 perfis, né? É, Isso. seria aquilo que a gente chama de adaptação ao meio, essa personalidade que você está falando? Podemos chamar de adaptação no meio, sim. Podemos. Mas essa adaptação no meio, ela atua como esse mecanismo que a gente utiliza de defesa mesmo, ou seja, diante de uma adversidade, diante de um desafio, diante de uma circunstância, eu vou atuar da melhor forma que eu puder desempenhar. Então, sim, a gente Sim, pode considerar também. perfeito. Ok, ok. Então, Uhum.
para entender, porque eu já busquei conhecer um pouquinho o Eneagrama, não tenho uma formação, então, queridos, não tenho uma formação. A especialista que é a Leila, eu estou tentando fazer o comparativo com aquilo que eu já conheço e com o que a maioria daqueles que já passaram por nós também conhece, para poder ficar um pouquinho mais claro, porque a aprendizagem ela flui melhor quando a gente faz uma assimilação, né? Mas, assim, Sim. eu queria entender qual é o risco da gente se rotular. Por quê? Eu fiz o Ótimo. teste online. Teste, porque assim, faz tempo que eu namoro o Enneagrama. Eu já fiz o teste e deu uma outra score, não sei se chama score, Um e a última traço ou tipo. traço, né, o tipo. E a Uhum. última vez que eu fiz, deu um completamente diferente. Aí eu pensei que pode Uhum. ser a adaptação ao meio, ou pode ser realmente o traço da minha personalidade, e eu Uhum. preciso mergulhar um pouquinho mais em algumas coisas que eu não entendo. Então, assim, a pergunta é, Uhum. a gente corre o risco de ficar se rotulando para se encaixar nesses 9 tipos e aí pegar aquilo como carimbo ou pegar aquilo e rejeitar? Eu queria entender um pouquinho como que é o enneagrama. Tá. Ótima, ótima pergunta, né, Tati? Porque assim, quando eu conheci o Enneagrama, o Lucas Mendes foi meu instrutor, assim, inicialmente. E eu falava isso com ele, eu falava assim, mas eu não odeio essa coisa de rotulação, eu não gosto nem de trabalhar com teste psicológico, eu falando, né? Porque eu não gosto e tal. Ele falou, calma, conhece primeiro e depois você vai me dizer. Não, porque eu não posso estar inserida em 9 personalidades, isso não existe. Fiquei brava, né? E aí a gente vê o seguinte, primeiro ponto, o enneagrama ele não é para rotular, ele não é para te deixar encaixotado, engessado. Pessoas que têm um nível de consciência mais alto, mais desenvolvido, pessoas que fazem terapia, pessoas que têm autoconhecimento, que buscam se conhecer, elas vão ter mais dificuldade para encontrar o seu traço, o seu tipo no enneagrama, tá? Então não fique preocupado, eu demorei 3 meses para eu conseguir assimilar o meu traço. 3 meses, né? Eu dei trabalho. Porque eu falava, não, eu não sou isso, mas eu sou isso também, eu sou aquilo. Então eu me perdia nos 9 e não me encontrava em nenhum. Até que num trabalho mais profundo eu consegui perceber o que estava por trás de todos os meus comportamentos repetitivos. Por que que eu vinha em ciclos repetidos e eu não saía disso? Então, o que pulsava ali e que me fazia ter atitudes inconscientes e impulsivas, não pensadas, né? O que me fez descobrir o meu traço. Então, assim, não corre o risco de rotular, porque é muito o contrário. Quando você se encontra no tipo, primeiro que há uma estranheza, você não gosta muito do resultado, e você começa a ver que aquele traço ele traz muitas características que de repente você não gostaria de encarar, não gostaria de olhar para si. Então, quanto mais incômodo você sentir num traço, mais você precisa investigar se é aquele tipo ali mesmo. Uhum. Tá, eu fiquei incomodadíssima. Eu lembro que quando eu fui participar de um retiro, nós ficamos uma semana num retiro presencial em São Paulo com o Urânio Paz e a Beatriz Chesnut. E assim, eu ficava olhando tudo aquilo acontecer e falando, meu Deus, que vergonha do meu tipo. Eu cheguei a verbalizar isso. Eu falei, eu sou esse tipo, e aí tem uns subtipos também. Cada tipo, cada um dos 9 tem 3 possíveis subtipos. A gente fala do social, do sexual, do autopreservação. E aí, quando eu falei o meu subtipo, sentia mais vergonha ainda de falar o subtipo. E foi muito legal porque o grupo acolhe, sabe que a dor do iniciante no Enneagrama é essa, né? De falar, olha que vergonha como eu sou, todo mundo tá me vendo. E não é esse o propósito. O propósito é a gente se melhorar, se trabalhar, é você olhar para o outro com um olhar muito mais de compaixão, porque você entende por que aquela pessoa se comporta daquela forma, tá? Então, vai muito além de você mesmo. Então, não corre risco de rotular. É um encontrar-se, né? É um movimento de encontro consigo mesmo. E é só uma característica ali que vai te direcionar, te dar um norte para que você consiga o autoconhecimento e o crescimento. Porque a ideia do Enneagrama, Tati, não é a gente, ok, eu sou esse tipo aqui, eu descobri. Tá, não vou fazer nada com isso. Não, precisa te incomodar a ponto de você falar, ok, os meus pontos de limite,
ou as minhas frustrações, eu vou trabalhar para que eu possa melhorar. Daí a gente fala da dinamicidade da personalidade, que o DISC fala, né? Se eu tô num alto, sei lá, eu tô muito alto S, alto C, e eu tô numa empresa, eu preciso ser um pouco mais líder, eu vou desenvolver meu alto D, meu alto I, não é assim? E a gente vai trabalhar para que os comportamentos me levem a essas características mais para o meu momento ali, né? O Enneagrama, ele vai um pouco nisso aí, só que de uma forma bem aprofundada, eu diria, tá? Porque é um exercício de autoobservação, tá? Que Então, lindo. a pessoa falar que vai rotular já é uma forma de resistência mesmo e faz parte já do seu incômodo. Ok, é porque assim, eu já ouvi alguns profissionais da área, e até psicólogos, né? Ah, porque Sim. eu sou isso, eu parei e pensei assim, eu não tinha conhecimento, né? E nem tinha feito ainda o primeiro teste. Eu falei assim, gente, 9, aí eu fui ler. Curiosa, como sempre fui Aham. 9. Aham. Hein? Eu não sou esse 9, não. É aquela coisa do outro lá, eu, hein? Não tô. Aí a pessoa falou com tanta felicidade, eu falei assim, hein? Eu não sou isso. Aham. Aí, primeiro momento foi tão confuso assim, será que eu tô errada de não ser esse 9 que o pessoal falou com tanta felicidade? E aí, por fim, Aham. é claro, né, com o amadurecimento e entendendo, comecei a ler um pouco mais, né, não, de novo, não tenho nenhuma formação, tá? Mas li um pouco mais sobre isso e aí, com o percurso que a gente tem mesmo, né, de análise, entre outras coisas, a gente já lê alguns traços, já pensa assim, ah, isso Sim. aqui eu já levei para análise, faz sentido, isso Faz, faz. faz sentido e que bom que eu já cuidei disso. Outras coisas Sim. ainda estão no nível do inconsciente, porque a gente nunca sara tudo na nossa vida, né? Precisamos sempre, Isso. continuamente, nos desenvolver e entender as nossas questões, né? É isso A, mesmo. a É próxima isso mesmo. pergunta que eu tenho que fazer para você é Hum. se só os psis que podem aplicar. Até porque, por que eu estou te fazendo essa pergunta, né? A Hum. Desenvolver RH, ela tem esse princípio de, em todos os nossos treinamentos, a gente tentar trazer algo que dê para instrumentalizar todos. E não Uhum. necessariamente somente a um grupo, né? Porque esse grupo já foi confiado através da própria graduação a alguns testes. E aí a pergunta que eu te faço é: se a pessoa ela começa a conhecer, fazer o curso e depois busca uma formação, é somente psi que pode aplicar? Não, não. O Enneagrama, ele é um sistema de conhecimento milenar, está disponível para gente aí, para todos nós. Qualquer pessoa pode aprender o instrumento e pode se aplicar e pode ser até um desenvolvedor de outras pessoas, aplicar, né, se tornar um facilitador do crescimento de outras pessoas. Então, não é vedado a psicólogos, não. Tá? Tem alguns cursos já, Tati, assim, por exemplo, a FGV, tem algumas universidades, alguns cursos de MBA que já tem o Enneagrama ali como formação, já tem, muito legal, muitas empresas utilizando. Então, assim, é para todos, todos. Eu falo que é para todos, mas nem todos estão para o Enneagrama, porque você tem que ter disponibilidade, né? Assim como as teorias da psicologia mesmo, o conhecimento está aberto para todo mundo, para quem quiser estudar. Só que nem todo mundo vai buscar. Então, o Enneagrama ele é um sistema que está aberto para qualquer pessoa que quiser se aprofundar, mas às vezes as pessoas não estão abertas para o Enneagrama, porque você tem que ter certa coragem, eu diria, para poder se olhar, né? Análise, né? Você É começa a isso mergulhar mesmo. e aí percebe que alguma coisa incomoda, muito, Uhum. cria uma resistência, alguns não voltam para análise, e aí É. que conseguem avançar dessa parte, né, dessa primeira resistência, dessa dor, é uma Uhum. descoberta incrível. É incrível. Quem já fez análise sabe disso, quem já faz processo de terapia sabe disso, porque começa a ser libertador a gente se entender, entender algumas dores, entender alguns traumas, porque com isso a gente vai trabalhando, né? Sim, é isso Né? mesmo. É isso A próxima mesmo. pergunta que eu tenho para você, até para a gente otimizar, a Adriane, que é a minha irmã, está aqui participando, muito obrigada. Ah, Ela já quer o curso, perguntou se a gente vai trazer esse que curso. legal. Vamos trazer esse curso. Sim, calma aí que no final eu falo como que vai ser. Peraí, peraí. A próxima pergunta envolve justamente essa parte
desenvolvimento desse processo de autoconhecimento, né? Porque, assim como, por exemplo, um processo de análise, a gente não consegue colocar uma data limite, quando é que eu vou conseguir destravar isso, ou curar esse trauma, ou vencer, a gente não consegue limitar, apesar de termos bastante ferramentas que podem facilitar a pessoa ter esse acesso um pouquinho mais rápido a algumas questões, mas cada Uhum. pessoa funciona de uma forma diferente, né? Então, assim, quanto tempo mais ou menos dura esse processo de autoconhecimento através do Eneagrama? Hum, a vida toda? Bom, eu diria assim, você colocou muito bem, Tati, essa questão da terapia, né? Os pacientes ou clientes que vêm para terapia, eles sabem que pode sim existir um tempo ali em que finalize, né? Mas assim, a gente não consegue delimitar, porque isso vai muito de cada um. Vai muito do que você quer descobrir para você, né? É possível que você, por exemplo, nas organizações, lógico que você vai iniciar um processo com início, meio e fim. Nas Sim, organizações você vai ter que ter um cronograma. Mas cada participante, cada colaborador, ele pode por si buscar muito mais autoconhecimento por meio do Eneagrama. Então você pode até delimitar o cronograma, mas você não consegue delimitar o estudo, a expansão do conhecimento. Então não tem assim né, como te falar quanto tempo dura esse processo. Tem pessoas que estudam Enneagrama a vida inteira e vão dizer assim, olha, ainda estou descobrindo coisas, né? Então, assim, a gente não tem limite e isso é maravilhoso. sim, Maravilhoso. é igual terapia, É, sabe? E quanto mais você mergulha, mais tem para é, descobrir e mais a gente vai se encontrando. E como eu disse antes, não tem fim, né? Eu posso até encerrar isso. porque eu encerrei algumas questões, mas daqui a Sim, pouco tem outras questões. Então, por que não exato. mergulhando, né? Isso mesmo. Acho que a Ok. analogia da terapia é perfeita, porque é um processo terapêutico, É, tá? ok, ok. E assim, eu te disse que eu fiz um teste online, né? Sim. Aí deu assim, o tipo. Uhum. Mas é claro que assim, o que veio de resultado não foi tão profundo, só fez assim, Uhum. carimbinho mesmo, ó, é isso. Sim, Mas eu me sim. encontrei, mas não. A pergunta é: existe algum teste para descobrir o seu tipo? Ou, ou, ou esses que a gente faz já seria o suficiente? Como é que é o instrumento mesmo de um profissional que já é formado para descobrir o tipo? Como que é isso? Então, a gente tem alguns instrumentos aí não validados ou não padronizados cientificamente. Você vai encontrar vários testes na internet. Você abriu ali a internet, você vai encontrar vários. No site da CP Enneagram, né, você escreve CP Enneagram sem o A, você vai encontrar um microteste que é gratuito, bem fidedigno, que você vai começar, de repente vai te apontar um caminho, tá? É muito importante que a própria pessoa, ao entender e estudar os 9 traços, ou de repente até os 27, falando do subtipo, porque o subtipo também influencia muito no traço, você ter a conclusão, realmente isso aqui faz sentido para mim. Então, o teste pode te apontar um caminho, mas a gente não pode dizer que ele é 100% fidedigno, pelo menos esses testes que a gente faz aí na internet. A CP Enneagrama, ela tá desenvolvendo um teste, um estudo validado, científico mesmo, bem interessante. Essa ferramenta de assessment fantástica, assim, tá com uma porcentagem incrível assim, de acerto mesmo. E aí, se as pessoas quiserem fazer depois, eu acho que é interessante também até entrar em contato com a própria academia para estar validando esse teste. Ele está em fase quase que de já para venda mesmo. Em breve a gente vai ter esse teste para poder comprar e fazer o teste, então vai ser algo fantástico. Mas a gente tem outros instrumentos, tá, Tati? Assim, que vão norteando o nosso caminho. A gente tem alguns inventários, a gente tem testes, sim, na internet que podem ir dando um norte. Tem as entrevistas, tá? Quando você trabalha, por exemplo, de forma individual, ou mesmo, por exemplo, quando eu dou um curso, eu costumo fazer 1 hora de entrevista com cada participante antes do curso, para que a pessoa se desperte mais para o seu traço. E aí ela já vai para o curso já com a mente já assim perturbada no sentido positivo, para estar aberta para receber os ensinamentos, né? Mas tem alguns instrumentos que a gente consegue já chegar muito mais facilmente
ao tipo, tá? É até bacana você trazer isso, porque existe realmente uma preocupação quando a gente trabalha com os alunos da Desenvolver RH, Uhum, é que eles consigam ter o inventário, eles consigam ter um roteiro de perguntas, que eles uhum, sintam um pouco mais preparados para si, é claro, né? Eles isso, querem aplicar, eles não vão ficar perdidos. Mas a primeira sim, ideia sempre, né, Leila, é a gente primeiro se autoconhecer. A gente isso, pode ajudar o outro se a gente percorrer o caminho. É o isso. princípio, por exemplo, eu sou uma psicanalista bem freudiana mesmo, assim, é o princípio da psicanálise. Eu não posso ajudar o outro a passar por algo tão obscuro na mente dele se eu nunca atravessei isso, se eu não sei o que que é. Então, eu preciso também fazer análise. Eu preciso também me conhecer, entender os meus traumas, o que que Isso. me dói, o que que incomoda, cuidar de algumas questões antes de cuidar do outro, né? Como é que eu vou Isso. cuidar do outro se eu nem me olhei ainda, né? Isso é que você está falando é muito importante, muito. Então, por exemplo, como é que eu vou aplicar o Enneagrama ou desenvolver outras pessoas, levar as pessoas a um autoconhecimento, se eu, por exemplo, não sei onde eu estou, né? Qual é meu traço principal dentre os Uhum, 9? Qual é meu traço? Então, é importante que você se conheça primeiro para que você depois amplie, esse conhecimento. perfeito, legal. É, assim, a gente sempre fala, né, Uhum, disso que a gente tenta de instrumentalizar os participantes, né, da Desenvolver RH. Alguns cursos, por exemplo, como o curso da Joelma, que ele é mais de autoconhecimento, de aprofundamento, né, de inteligência emocional, entre outros. uhum, A gente sabe que a pessoa já vai ali para o treinamento para ter esse momento para ela. Mas, assim, a maioria uhum, dos outros treinamentos são treinamentos que a gente oferta para instrumentalizar gestores, para instrumentalizar para a área de vendas, né, como a instrutora Lucy, uhum, entre outros. Então, assim, como que poderia ser aplicado o Enneagrama nas organizações? Como que o RH poderia implantar isso, né, esse sistema nos colaboradores? Como que seria utilizado isso dentro da organização? A gente já falou de autoconhecimento, mas como que isso poderia uhum. ser usado também numa organização? Uhum, ok. Então, o Enneagrama ele vem para dentro da organização como uma forma de mudança coletiva. As pessoas passam a se olhar de uma forma diferente de antes. Então, a ideia é você trazer o conhecimento do Enneagrama, sim, a partir do autoconhecimento, cada colaborador, e o RH ele vai ser essa ponte. Né? De repente, o próprio RH não está capacitado para aplicar o Enneagrama, para fazer esse cronograma de estudos ali, de desenvolvimento, mas ele pode chamar, por exemplo, um profissional. Ele vem, chama um profissional, esse profissional vai trabalhar com essa equipe. Então, tem várias formas. O próprio RH pode se capacitar? Pode. Pode também. Também tem isso, né? Disponibilizar os testes, disponibilizar as ferramentas. Agora, não adianta disponibilizar os testes, né? Pode ser até o melhor teste, o pago e tudo mais, se você não prossegue. Então, assim, eu digo que o descobrir o traço digamos que é o início da sua jornada. Ah, ok, descobri. E agora? Então, aí a partir desse momento, o RH vai trabalhar muito nessa potencialidade desse colaborador. Quais são as características que cada traço tem e que contribui para a minha empresa? Que contribui para essa equipe? Quais são as características dentro desse traço que podem ser empecilhos? Por exemplo, a gente vou falar, não sei se vai dar tempo, mas eu queria falar um pouquinho, passear um pouquinho pelos 9 tipos aí. Posso? Tá, vou só Pode. dar um exemplo. Depois eu vou voltar e explicar um pouco melhor. Vamos supor que eu tenho um colaborador, ele tem um traço do tipo 3. Vou pegar o tipo 3, a gente vai falar daqui a pouquinho, que é aquele tipo, aquele traço em que a pessoa, meu sobrenome, como falo, meu nome é trabalho, meu sobrenome é serviço. Aquela pessoa que trabalha, 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 aquele profissional focado nas metas, que tem uma vaidade muito grande porque ele precisa transparecer uma imagem de sucesso. Mas vamos supor que esse tipo 3 ele ainda não foi trabalhado, é uma pessoa que ainda está muito na personalidade, ele ainda não foi para o caminho da essência, e aí ele começa a ter uma dificuldade muito grande de ouvir feedback.
Porque ele Uhum. sempre foca no que ele faz de bom e ele não consegue dar conta de que em alguns momentos específicos, ele pode ter trazido alguns erros ali, alguns prejuízos, ou ter tido alguns comportamentos que não foram legais, por exemplo, para a equipe. Né? Ou de repente ele não escutou bem a equipe, ele né, transpôs ali, e não ouviu, e aí ele vai ter essa dificuldade. Por quê? Porque ele vai se gabar muito, ele vai falar muito dele, olha o que eu fiz, e ele vai esquecer da equipe. Então vai ser uma pessoa que vai precisar trabalhar esse espírito de equipe, trabalhar essa empatia. Então, o Enneagrama ele vem para mostrar para esse traço 3, esse tipo 3, esses limites. E aí ele mesmo vai se percebendo e ele fala, puxa, realmente, dentro de uma reunião de feedback, por exemplo, ele já vai receber isso de uma forma muito mais aberta, porque ele já compreendeu os seus limites. Estou falando de um traço 3, né, assim, que não foi trabalhado, tá, gente? Eu tô falando como se fosse uma caricatura, ok? Não queiram aí quem aí de repente é traço 3 falar, eu não sou assim. Você talvez já tenha sido trabalhado, tá? Tô falando da caricatura, o exagero, tá bom? E por aí vai. A gente poderia falar de vários tipos dentro de uma organização dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos. O 3, por exemplo, ele é tão focado na meta, no sucesso e no resultado, ele vai fazer o negócio dar certo. É aquela pessoa que trabalha dia e noite e não se cansa, tem um nível de energia muito grande, tá? Por isso que são tidos aí como profissionais executivos de sucesso. São pessoas normalmente muito inteligentes e de muito sucesso mesmo, porque vão lá e fazem o negócio acontecer. Uhum. Tá? Então, tem o lado aí tem esse lado positivo, que é aproveitar essas características, que é exatamente esse o papel do RH, aproveitar essas características positivas e lapidar aquelas que de repente podem ser maliciosas ali para o relacionamento, para o desenvolvimento da pessoa e da empresa, tá? Perfeito. Sim. Não É, sei se eu respondi. não, é como se, por exemplo, a pessoa fizesse uma formação em DISC, e aí quando eu falo Uhum. formação, é formação mesmo, não é só Uhum. um pouquinho de conhecimento sei lá, 6 horas, 8 horas, né? Sim. Uma formação em DISC, roda o DISC na empresa, ou Uhum. roda o DISC lá com a equipe, dá o feedback deles, né? Mostra lá o relatório Uhum. e acabou. Isso. Quem tem dificuldade de aceitar aquilo que é o ponto negativo, vai olhar aquilo que é positivo e vai bater no peito e vai dizer assim, ah, sou isso mesmo, que bom. E aquilo que é Isso. falar, o teste foi mais ou menos, não é bem assim, não. Então, de fato, se não Aham. houver movimento, se não houver um plano mesmo de desenvolvimento individual, ou do grupo, ou da Uhum. liderança, se, Isso. se perde a eficácia desse tipo de avaliação. E é o que, Isso. infelizmente, aí é uma crítica para nós que atuamos de alguma forma com o RH, né? Se a gente não se atenta a desenvolver as pessoas, a gente virou meros aplicadores de teste e que ficam apontando as características das pessoas. E isso é terrível, Isso. é terrível, Péssimo. infelizmente, né? Eu queria que você me falasse Péssimo. um pouquinho de cada um, até porque eu Ah, estou tá, ok. Tô curiosa. Vamos lá. Primeiro ponto, né, antes de eu falar de cada traço ou tipo, aí chamem como vocês quiserem, é a gente falar que o Enneagrama ele propõe três tipos de inteligência, ou três centros de inteligência que ele chama. Eu sou apaixonada por isso. Lembra que a gente falou que tem 9 tipos? Então, dividindo por três centros de inteligência, vai dar três tipos para cada centro de inteligência. O primeiro centro de inteligência, ou tríade, né, é a instintiva. Uma inteligência instintiva que tem a ver muito com aquele cérebro reptiliano, que tem a ver com um estado de sobrevivência, de ação, é mais sensorial, vem de dentro, uma coisa mais visceral. É, e é um tipo de inteligência que muitas vezes não é valorizado na nossa sociedade. A gente fala muito da inteligência mental, que é essa coisa do raciocínio. Ai, você tem que parar de ser emocional demais e ser lógico, ser racional. Não, é apenas mais um tipo de inteligência. É a inteligência emocional, que a gente veio falando aí de algumas décadas para cá, mas a inteligência instintiva ela vem ficando, né, no último plano e às vezes as pessoas nem falam o que é inteligência instintiva. Então, para as pessoas que fazem parte dessa tríade instintiva, faz muito sentido. São pessoas muito ligadas ao campo da ação.
Se você pegar, por exemplo, vamos falar de instinto, o instinto animal, que é o que mais a gente fala. O que que um animal faz? O animal, ele trabalha para se manter, ele trabalha pela vida, ele trabalha pela preservação, ele trabalha para garantir sobrevivência. Então, se você pegar, por exemplo, um leão, o leão, ele é um símbolo maior de instinto, né? Ou uma leoa, vai preservar ali seus filhotes, custe o que custar. E ela não vai ficar pensando muito e nem sentindo muito, ela vai lá e parte para ação. Então, é um tipo de inteligência. Algumas pessoas, eu diria que tem como se fosse aquele danadinho daquele sexto sentido que a gente fala, de sentir o que deve fazer, sentir por onde ir, sem ter uma explicação que passa pelo parte mental ou pelo emocional, mas ela sente dentro dela que ela precisa ir por aquele caminho. Eu tenho certeza que tem gente assistindo aí, ouvindo a live e está se identificando. Eu não sei explicar, eu também não sei o que eu sinto. Eu só sei que tem uma coisa, uma força que me leva a tomar uma decisão. Isso é o centro instintivo de inteligência, tá? Aí a gente tem também o centro emocional, né? Ah, tá, eu esqueci de falar que no centro instintivo a gente tem os traços 8, 9 e 1. Depois eu vou falar um pouquinho deles. E aí a outra segunda tríade aí é a tríade de inteligência emocional, que é uma tríade que tem uma percepção do mundo através das emoções, né? Você vê que eu estou usando uma gesticulação aqui, é como se a gente dividisse, né? Vísceras lá na barriga, instinto, emoção aqui no peito e razão aqui na cabeça. Então, o centro emocional, que a gente fala que é o centro do coração, são pessoas, as pessoas dessa tríade, elas são pessoas que têm uma capacidade de sentir o ambiente e sentir as pessoas e se conectar às pessoas de uma forma muito empática. E isso é como se fosse um dom natural. É comum você ver uma pessoa de um dos traços emocionais falar assim: nossa, eu chego no ambiente, eu sinto que as pessoas estão tristes ou que elas estão felizes. Eu sinto a energia do ambiente. Isso é um tipo de inteligência Legal. e é fantástico, faz com que a gente se conecte ao outro, né, de uma forma muito, muito mais empática. E aí, por fim, a gente tem aqui no caso do centro emocional os tipos 2, 3 e 4. E aí a gente vai para outra tríade, que é a última, que é a tríade mental, ou né, a mente mais de raciocínio, a da cabeça que a gente fala. Leila, mas não é a mais importante? Não. As três são igualmente importantes. As três. É muito valorizado, né, na nossa cultura, essa parte mental e tudo, mas não. A tríade mental são pessoas que têm uma necessidade de explicar o mundo, né, através do conhecimento. Então a gente fala de instinto, Uhum. ação, a gente fala de emoção e a gente fala de razão aí, mente, inteligência, né? Mas os três centros, eles são integrados. Todos nós temos os três, assim como nós temos vários traços em cada um dos tipos do enneagrama. Que vai definir que vai ter um traço que você vai se encontrar, vai se identificar, ele vai encaixar com você perfeitamente. Então, assim, vamos lá. Nessa tríade aí mental, a gente tem os tipos 5, 6 e 7. Vou começar falando um pouquinho aí de cada um dos tipos, assim, passando bem rapidinho por cada um deles. E aí depois você vai me perguntando se tiver alguma questão, tá? Vamos começar lá pelo tipo 1, então, que é um tipo que está dentro da tríade instintiva. Os instintivos, eles têm uma, uma emoção aí, eu diria, né, que é a raiva, que domina muito. Diferente dos emocionais, eles têm uma questão muito ligada com esse sentimento de raiva. São pessoas, como eu falei, que têm essa disposição para ação. E o tipo 1, a gente chama o tipo 1 de perfeccionista. Tá? Por quê? O tipo 1, ele tem uma visão de que o mundo é um lugar imperfeito e que ele precisa trabalhar arduamente para que esse mundo seja essa perfeição, né, seja restabelecida. É como se ele viesse para colocar ordem no mundo. Ele vê as coisas como se estivessem fora do lugar. Tá? E ele tem essa dificuldade muitas vezes até de ser muito crítico consigo mesmo. Tá? O tipo 1, ele usa muito um critério assim
interno bem forte, sabe, para poder perceber o mundo. E tem uma ira, não é raiva, é mais do que raiva, é uma ira, uma coisa muito enraizada dentro dele, e muitas vezes não, na verdade ele não transparece, tá? Ele não demonstra essa raiva na maioria das vezes, mas quando você convive com uma pessoa de traço um, você vai percebendo ali, fala que sai assim, ó, sai no gemido, né? Mas ele parece que não tá com raiva, mas ele sente como se fosse uma revolta e tem muito a ver com regras, com padrões de retidão, tá? São pessoas que colocam ordem nas coisas de uma forma muito boa, assim. E tem, assim, como um mecanismo de defesa, mais uma questão de reatividade, reage muito rapidamente, né, aos outros e ao mundo, e ele tem uma crença de que para ele ser amado, ele precisa ser perfeito. Então, assim, sofre bastante, tá? Com isso. Lógico que o tipo um tem inúmeras qualidades aí, inúmeras características, mas ele precisa aprender a lidar melhor com os seus erros e com os erros das pessoas, tá? Aí a gente vai para o tipo 2, né? O traço 2 ele é o prestativo, né? Você vê que eu estou falando de P, né? O primeiro P é do perfeccionista, o segundo P é de presteza, prestativo. O tipo 2 ele tem uma visão assim, quase que como se as pessoas dependessem da ajuda dele, né? Ele está sempre disponível e ele se acha muito necessário aos outros. Isso chega a beirar o que a gente chama de orgulho. Orgulho em ser bom, orgulho em poder ajudar, tá? Ele até se antecipa, às vezes, para ajudar as pessoas e às vezes é mal interpretado. Mas a motivação do traço 2 desse prestativo, é muitas vezes para que ele se sinta amado, aceito pelo outro. Então ele vai lá e ele cuida do outro, mas na verdade ele cuida para ser aceito, ele cuida para ser aprovado, tá? É, Aí sim, a gente pode ver que o tipo 2 ele vai ter uma necessidade de sentir que o amor que ele dedica ao outro, ele tem que ser correspondido. E na maioria das vezes, quando ele não é correspondido, ele fica muito bravo. Podem ser Uhum. pessoas muito super protetoras, tá? Se não forem trabalhadas, mas são pessoas que têm uma capacidade empática muito grande também, tá? O tipo 3 que é o outro tipo emocional, né? O 2 emocional, o 3 emocional, é o que eu falei lá do bem-sucedido, né? É o que performa, tá? É o P de performance. É aquele que trabalha arduamente e é como se ele olhasse para o mundo e falasse assim: o mundo só valoriza os vencedores, então eu preciso ser um deles. E ele vai buscar esse lugar de destaque, esse lugar de sucesso, e vai evitar o fracasso a qualquer custo. Então, você pode observar pessoas que têm muita dificuldade de lidar com derrota, Uhum. tá? Que não aceitam a derrota. Lógico que quase todos nós temos dificuldade com isso, mas para o 3 isso é muito doloroso, tá? E aí ele tem, assim, uma certa vaidade nele, né? Ele tem uma coisa, assim, de se camuflar também. A gente chama ele de camaleão. Ele pode se camuflar em um ambiente e corresponder ao ambiente de acordo com o que o ambiente pede, ele vai fazer, tá? São pessoas, assim, muito adaptativas, tá? E como eu falei, como gostam muito de metas e de objetivos, eles vão lá, perseguem os objetivos, as metas, e eles vão lá para os resultados. São realizadores mesmo, tá? De O traço. Pode falar. a Morganize, ela perguntou se é inconsciente essas questões que envolvem talvez aquilo que por que que eu estou agindo assim? Isso é inconsciente. Por isso que o Enneagrama, quando você começa a estudar, você estuda os 9 tipos principais e até os 3, né, os 27 que vêm com subtipos, que pode ser social, sexual e autopreservação. Você estudando cada um desses traços, você começa a se ver ali. E é inconsciente, sim. A partir do momento que você traz a consciência, aquilo se torna claro. Aí não é mais inconsciente. Agora você já passa a prestar atenção. Opa, isso aqui, olha o que eu estou fazendo. É como o processo terapêutico mesmo, né, Tati? Na psicanálise trabalha muito com isso. Eu trago a consciência através da verbalização. Então, por isso que é tão importante os trabalhos de grupo, do Enneagrama, porque você troca com as pessoas, o trabalho de você investigar. Eu falo que é um trabalho autoinvestigativo,
tá? Por isso que é inconsciente mesmo. Você faz esse tipo tem esse tipo de comportamento e não se dá conta deles na maioria das vezes. Ou então você acha que é normal. Não, é natural. É Uhum. uma negação, né? É natural, eu sou assim. Peraí, mas você é assim? Vamos lá, o que que isso implica? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos observar quais os sentimentos estão presentes ali quando a gente está falando do seu traço, Legal. tá? Uhum. Aí até a Morganiza, ela colocou aqui, né, que depois disso, então, né, que se torna consciente, aí sim eu Isso, fazer essa gestão das minhas ações. isso, E isso, a ideia sempre é essa. Por exemplo, um processo isso, terapêutico é isso, é você entender aquilo que você estava fazendo de forma inconsciente e até se sabotando. Depois, isso. a mente consciente, você pode fazer uma escolha, você pode continuar agindo assim, agora se Uhum. sabotando de forma consciente, ou você pode tomar algumas atitudes, ter ações mais elaboradas, né? E não mais agindo instintivamente, vamos dizer assim. Isso mesmo, isso mesmo. Bem resumido, Tati. Acho que é esse caminho aí mesmo. E aí a gente tem também agora o tipo 4, o traço 4, que é o que a gente chama de profundo. É aquele que trabalha com uma profundidade. É aquele que é romântico. O traço 4, ele vê que ele sente que na vida dele falta algo. É como se ele estivesse sempre sentindo uma falta que ele não dá conta de explicar. E aí ele vai se aperfeiçoando, ele tem um senso de estética muito grande, normalmente os tipo 4, a gente conta vários artistas, artesãos, músicos, etc. Porque eles têm esse senso de beleza, senso estético, eles são muito autênticos, eles vão fazer de tudo para que eles sejam únicos. Não sei se ela está me assistindo aqui. Eu tenho uma. Vou contar, não tem problema, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendi que é muito interessante como que ela se encaixa nesse tipo 4. Teve uma vez que ela estava para fazer uma declaração de amor e ela falou assim: "Não, mas eu vou fazer de um jeito diferente. Eu não quero fazer igual todo mundo faz". E aí ela escreveu um texto falando sobre, era uma abordagem que ela ia fazer pro rapaz que ela estava afim. Ela disse que ia vir que um ET veio, fez uma conexão com ela e que a partir daquela conexão ela lembrou daquela pessoa. Eu sei, ela montou uma cena para conseguir chegar naquele cara, naquela pessoa, naquele rapaz. E assim, é de uma necessidade que o 4 tem de ser exclusivo, de ser único. Ele faz diferente. Uhum, São pessoas que normalmente se vestem de uma forma que você não vai encontrar outra igual. Eles têm uhum, uma autenticidade, é uma coisa fantástica, né? E aí, assim, a questão do 4 é que ele se compara muito, né? Por ele ter essa coisa de ser único, ele acaba se comparando com outras pessoas. Dentro do Enneagrama, eu até nem falei, é tanta informação que a gente às vezes até se perde. A gente vai chamar esse vício do tipo 4 de essa paixão, na verdade, de inveja. Mas não é inveja porque eu quero aquilo que é do outro. É uma inveja no sentido de eu me comparo com o outro e eu posso me inferiorizar ou me supervalorizar. Vai depender, tá? Então é uma comparação. O 2 tem um orgulho, o 1 tem a ira, né? O 3 tem a vaidade, que eu falei, o 4 tem essa questão da comparação, né? Então, assim, ele tem uma crença de que para ele ser amado, respeitado, aceito, ele tem uma necessidade de ser único e especial. Então, ele vai estar sempre buscando essa autenticidade. Só que é uma busca de um amor inalcançável, de um estado ideal. Então, o 4 ele pode ficar muito melancólico, muito sofrido por buscar esse algo que falta e nunca encontrar, tá? antes de você, Tom, Pode tem falar. a Sabrina lá do Instituto da Clínica dos Olhos lá do Hospital Vitória Parte, ela colocou que Ah, que legal. estão trabalhando com Enneagrama e ela diz que a abordagem, de fato, ela passa a ser muito assertiva, porque consegue realmente, assim, a pessoa se entender e aí, a partir daí, consegue ter uma clareza de algumas questões e só a partir Sim, que tem clareza é que dá para trabalhar essas questões que são mais profundas, né? sim. Ó, que legal. Legal, né? Muito bom. É o testemunho de alguém que está tendo o Eneagrama implantado na empresa e no hospital e está dando certo com a equipe. Isso é maravilhoso. Um bom feedback aí para gente, né? O Eneagrama ele está tomando muito espaço nas organizações e vem crescendo cada vez mais por conta disso. A gente já não quer mais
ir para o trabalho e deixar quem nós somos de verdade em casa e assumir uma persona no trabalho como se aquilo fosse descolado da nossa realidade. A gente quer se levar para o nosso campo de trabalho. Né? Eu falo que a gente que é terapeuta, que é psicólogo, eu falo que assim, é uma profissão maravilhosa, linda, eu não escolheria outra, porque eu estou aqui o tempo inteiro e eu sou essa. Né? Por mais que eu deixe as minhas questões, os meus valores lá da porta para fora, é a Leila que está aqui. Eu trago meus valores para dentro, né, do meu consultório, da minha clínica, e eu não preciso deixar de ser quem eu sou. Tá? Lógico que eu preciso ter a técnica, ter os limites, mas quando a gente vai para o trabalho e a gente consegue ser quem, de fato quem a gente fica mais feliz. Então, o trabalho dentro das organizações, ele proporciona isso, que você não precise mais tirar aquela máscara, deixar em casa, eu boto outra de funcionário, colaborador, e agora eu vou para o trabalho com uma máscara sorrindo. Não, você vai para ser quem você é, porque na verdade não dá para esconder. De Verdade. fato, não dá. Esperando só o sextou, né? Para ir tirar a máscara e agora eu sou livre. Não. Isso. Ser livre sendo um bom profissional dentro da empresa, quando você se entende, se aceita e coloca aquilo que são suas aptidões em prática, né? Você não Isso fica mais aí. sabotando. Isso. Eu não sei se a gente tem mais tempo aí, vou correr. Bem, pode ir. Pode ir? Porque eu acho que é 1 hora só, né, de live. Meu Deus, passa muito rápido. É muita coisa. Mas vai. Vamos lá. Se derrubar, você vai de novo aí. Boa. Então, aí a gente tem o outro, a gente fechou aí, né, o 2, 3 e 4 que são emocionais, a gente falou do 1 que é instintivo, e agora a gente vai falar do 5 que está dentro da tríade mental. O tipo 5 é o que a gente chama de aquele que tem uma necessidade de privacidade. Olha, é outro P aí, né? Ele é aquele tipo observador, é uma pessoa que tem uma visão de que o mundo é muito invasivo e ele precisa se resguardar, se proteger. E para poder pensar, ele se retira por um tempo para recarregar as baterias. Né? Ele tem uma necessidade de se retirar da multidão. E o 5 ele tem uma habilidade muito grande que é de anestesiar algumas coisas, é como se ele tivesse uma capacidade de se abstrair, às vezes até de conflitos, tá? São pessoas normalmente muito, muito, muito estudiosas, são pessoas porque eles têm um conhecimento como uma forma de proteção. Então, através do conhecimento eu me protejo do mundo. E aí estuda muito, tá? E normalmente são pessoas sim, de uma inteligência mental imensa. Mas eles têm uma tendência de se isolar muito, às vezes de não fazer uma conexão com os outros se tiverem muito na personalidade. E aí ele tem uma crença de que para ele ser amado, para ele ser respeitado, aceito, ele precisa do conhecimento. Vai ser o conhecimento que vai dar a ele esse lugar de destaque no mundo. Tá? São pessoas que têm essa vertente aí de olhar para a vida e ver tudo por uma explicação por meio do conhecimento. Então vai ser uma pessoa que provavelmente não fez só 1 ou 2 faculdades, tá? E vai ter muitos e muitos livros. Eu atendo alguns pacientes de tipo 5 e é muito legal, porque a biblioteca é o playground. Quer fazer um tipo 5 feliz? Dá livro para ele, tá? Porque ele vai ficar muito feliz. Mas quer fazer ele mais feliz ainda? Dá um tempo para ele se retirar e não ficar muito na multidão, porque ele precisa recarregar as energias. Ele se sente sugado. E aí, um sentimento muito profundo é a avareza, que a gente chama no Enneagrama, que é essa necessidade de se retirar constantemente. E aí, o trabalho de crescimento do tipo 5 vai ser ele equilibrar isso, entre recarregar as energias e entre se conectar com o mundo e com as pessoas, tá? E aí, a gente tem o 6. O traço 6 é o que a gente chama de o perfil que tem uma lealdade muito grande, mas ele é muito precavido. É uma pessoa que está sempre prestando atenção nos perigos. O tipo 6, vamos fazer uma caricatura também, de novo. Ele chega, por exemplo, num teatro, ele vai primeiro pensar onde é a porta de saída em caso de incêndio. Cadê a saída de emergência? Como é que será que essas luzes estão ligadas direito? Deixa eu ficar num lugar estratégico, se acontecer alguma coisa eu consigo correr logo. São pessoas que vão pensar assim, será que vai chover? Eu acho que vai chover, então deixa eu levar logo meu guarda-chuva. São pessoas que conseguem olhar para o futuro, muitas vezes com um medo, e isso faz com que o tipo 6 muitas vezes deixe de viver o presente, tá? Então tem muita ansiedade envolvida.
tá? Mas são pessoas extremamente leais, extremamente fiéis. O tipo 6 vai ser aquele que olha para o mundo como um lugar que tem muitas ameaças, muitos perigos e que não tem como confiar nesses perigos. Então são pessoas muito desconfiadas, muito atentas, mas que têm várias visões sobre o mesmo assunto. Por quê? Já que ele precisa se precaver, ele vai pensar em várias hipóteses para que ele controle melhor a situação, tá? E aí, às vezes, o interessante é que o tipo 6 ele vai ter, às vezes, algumas dificuldades com a autoridade, porque ele precisa questionar. De alguma forma, ele tem que colocar o ponto de vista dele. Então, às vezes, a gente chama o tipo 6 contrafóbico, que é o tipo sexual, ou o tipo 1 a 1, e aí ele vai, às vezes, contra as autoridades, questionando veementemente. Ou então, você pode desafiar um 6 e dizer para ele assim, eu duvido que você faz. Ele vai lá e faz porque você duvidou. Ele é o tal do contra. Pode acontecer isso. E ele tem uma crença de que para ele ser amado, aceito, respeitado, ele tem que ter segurança, ele tem que ter certeza. Então ele adota uma postura muito vigilante. E é isso que deixa ele tão, às vezes, em estado de alerta e faz até mal, tá? Tá acabando. E o tipo 7, né? O tipo 7 tá ligado ao prazer, é um entusiasta, né? O tipo 7 ele acha que o mundo é um grande parque de diversões, e a gente tá nesse mundo é para viver, a gente tá nesse mundo é para se divertir, aqui é tudo coisa boa, se não tá bom eu passo para outra. Então, a dificuldade do 7, muitas vezes, de começar algo e terminar. Muitas vezes são pessoas que ficam num nível superficial. Por quê? Porque a vida não é feita só de alegrias. A vida não é feita só de prazer. A vida é feita também de dificuldades. Então, o grande desafio do 7 é se dar conta que ele tem algum tipo de sofrimento interno, uma dor, que muitas vezes ele não quer acessar. Por quê? Porque ele não quer sair desse estado, muitas vezes até falso, de felicidade, para lidar com um estado de tristeza ou dor que ele sinta. Então, são pessoas, assim, é um tipo mental que vão estar justificando todas as suas ações. Então, se ele começa um curso e não termina, ele vai colocar uma justificativa. Ah, eu não terminei porque o professor mudou a metodologia. Ah, eu namorava, mas eu não terminei porque eu enjoei da cara da pessoa, porque ela fazia tal e tal coisa. E aí ele vai pulando de galho em galho e às vezes ele não consegue terminar o que ele começa. Então, são pessoas que sofrem bastante, mas elas... É como se elas usassem esse mecanismo de defesa para não entrar em contato com a dor. Então, o mundo é sempre, né, de alegria, mas ele às vezes sofre porque ele não dá conta de finalizar os seus processos, né? Aí a gente chama isso de gula, que é uma necessidade de experimentar tudo, ter muitas opções, deixa eu fazer muito, mais, mais. E às vezes não dá conta de ficar ali com um só aspecto. O 8, o tipo 8 é um tipo instintivo, né? O 8 tem a ver com poder. O 8 tem a ver com aquele tipo que tem uma necessidade de mostrar uma certa autoridade, ele é controlador, tá? Ele tem uma visão de que o mundo é um lugar totalmente injusto, então são pessoas ligadas à justiça. E onde os fortes abusam dos mais fracos. Então, quando ele vê alguém sendo humilhado, assediado, injustiçado, o 8 ele compra a briga, ele vai lá e compra a briga mesmo. São pessoas muito objetivas, muito diretas. Eles estão muitas vezes nos cargos de chefia, Tati. Sabe? Aqueles cargos assim que precisa, né, manter ali a postura. Normalmente são pessoas que têm uma necessidade de, a gente chama de luxúria, de ir com muita intensidade para algo que poderia ser mais ameno. Então tem uma necessidade de mostrar um poder, mas na verdade os 8 são extremamente sensíveis. Isso também é um mecanismo de defesa. Então ele acha que para ele ser amado e respeitado, ele precisa ter o poder, ele precisa ser forte, tá? Tem que ser forte o tempo inteiro ali e tem uma dificuldade de mostrar vulnerabilidade. De repente, muito legal, porque o 8 faz bem assim. Eu não tô brigando? Quem disse que eu tô brigando? Nossa, você que é muito sensível, tô falando aqui normal, você não tá entendendo? Aí a pessoa fala, nossa, mas você tá brigando. Eu não tô brigando com ninguém, não. Você tá vendo que eu tô brigando? E aí ele fala brigando e não percebe que tá brigando. Quando as pessoas questionam, ele fala que as pessoas são sensíveis demais. São pessoas que não ficam rindo à toa, sabe? Normalmente são pessoas muito sérias ali, tem uma postura muito rígida, tá? Mas fala que são os gatinhos, né? Todo meiguinho lá por dentro. A gente só precisa lapidar aí e conhecer melhor. E por último, a gente tem o 9, com um outro P, né? O pacificador, é aquele da paz. É o traço do Eneagrama que vai manter a paz, que vai manter a harmonia no mundo. É como se ele dissesse assim:
o mundo só vai ficar confortável se tiver paz e harmonia entre as pessoas. Então, eu sou esse elo de ligação que traz paz às pessoas. E vai ser o apaziguador, aquela pessoa que muitas vezes não olha para as próprias necessidades, anula as necessidades, mas faz um milhão de coisas para o outro. Então, aquela pessoa que se tiver que fazer algo para ela, ela vai deitar no sofá, dormir, ela vai inventar outra coisa, mas ela não vai fazer para si. Mas se você chegar para ela, ligar ou falar, ô fulano, eu tô precisando de você, ela vai levantar na hora e vai ter um nível de energia muito grande para ação, porque ela é instintiva. Só que ela narcotiza, é como se ela anestesiasse as próprias necessidades em função de uma paz, em função de um não conflito, em função de manter tudo no lugar. Então, para um 9 sair da paz, sabe, descer do salto ali e confrontar é algo que não vai acontecer possivelmente, tá? Mas os 9 também podem ser muito vingativos de uma forma bem sutil e velada. Sabe aquela pirracinha? Uma pirracinha, sabe? Mas ele não vai dizer nada, né? Ele vai fazer de forma implícita, tá? Ele tem uma crença de que para ele ser amado, respeitado, aceito, ele tem que ser harmonioso. Ele não pode entrar em conflito com as pessoas, né? Ele tem que trazer equilíbrio para a humanidade, para as pessoas, para o lugar onde ele está. Então é isso, Tati. Assim, é bem assim, superficial mesmo, falando de cada tipo. Aí a gente tem aí os subtipos, que vão definir também bastante, vão delimitar bastante o seu traço. Por exemplo, a gente fala de autopreservação social e sexual. O que é o autopreservação? O autopreservação está muito ligado, né, os subtipos, àquela pessoa que tem uma necessidade de se autopreservar mesmo. É muito de ela para ela mesma. O social tem a ver de ela para muitos. Então, são pessoas que têm uma ligação com muito mais outras pessoas. A gente chama isso de subtipo social. E a gente tem o subtipo sexual, ou de um para um, que são pessoas que têm uma conexão muito mais profunda de um para um, de uma pessoa para outra. Tem uma coisa de sedução envolvida, tem um nível de energia muito grande, são os sexuais. Então, tem um melhor do que o outro? Tem um tipo melhor? Tem um subtipo melhor? Não, não existe. Melhor nem pior. Não existe, tá? Então, cada um tem suas características e às vezes para a gente chegar num tipo, uma delimitação, Tati, a gente precisa entender também os subtipos para a pessoa falar, olha, então eu sou um subtipo, sei lá, sexual. Ele vai ser diferente, por exemplo, um 2 sexual, ele vai ser bem diferente de um 2 social, que vai ser diferente de um 2 autopreservação, tá? Lógico que ali a paixão que a gente chama, que é essa coisa que move mesmo, que tá ali por trás, que o Eneagrama traz até alguns nomes parecidos com os pecados capitais, né? Preguiça, avareza, vaidade, luxúria. Isso aí vai estar presente em cada traço ali, mas o subtipo vai trazer algumas características que vão te definir um pouco melhor, tá? Nenhum tipo é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual a outra, mas você se encontra no traço e você vê que a história, sabe, de cada traço ali bate, ela faz sentido quando você começa a se estudar, se analisar. Que legal. E é interessante isso que você colocou, porque é algo que eu faço, né, com a própria equipe mesmo desenvolver, que é a gente valorizar a diversidade, né? Isso. De querer e achar que esse traço aqui, esse tipo aqui é o ideal porque dá esse tipo de resultado. Tá, ok. Esse tipo aqui dá esse resultado. Mas se eu tiver esse na equipe, eu consigo muito mais resultado. E aí é que entra a parte quando a gente começa a parar de rotular, olhando só aquilo que é o negativo do traço, e a gente Uhum. a agrupar as pessoas daquilo que ela tem de bom, porque pode ser que aquilo que ela tem muito de bom, mesmo com alguns traços que precisam ser desenvolvidos, ela vai somar tanto que ela vai simplesmente preencher uma falta que, por exemplo, o meu traço tem. E daí a importância da gente aprender a valorizar a diversidade, valorizar os outros traços e não Uhum. ficar apontando, esse daqui é o melhor, esse daqui é o ideal. Então, Uhum. não seria um mundo de um único tipo, que mundo chato que seria, né?
Verdade, verdade. E aí você olhar para cada traço, né? Agora acho que é interessante, depois que a gente fez esse panorama, a pessoa falar assim, nossa, eu gostei desse, eu quero ser esse. Não, se você gostou desse, você não é esse. Não, lamento te informar. Então, estude um pouco mais e você vai ver que o que você menos gostar e se identificar pode ser que seja você, tá? Mas eu acho que um bom caminho para iniciar hoje, Tati, é a pessoa começar a se perceber nos centros de inteligência, tá? Legal. Se você está muito mais ligado ao centro instintivo, que é das vísceras, barriga, ação, se você está muito mais ligado ao campo emocional, e aí às vezes tem uma confusão de sentimentos, né? O engraçado é que o tipo instintivo ele tem uma confusão de pensamento, porque ele age tanto e às vezes o pensamento que fica meio confuso. O tipo emocional ele tem uma confusão dos próprios sentimentos. E o tipo mental ele tem uma confusão da ação. Ele muitas vezes pensa, 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 ele não age. Olha que interessante como está tudo ligado, né? Legal. Então, assim, olhar para tudo isso e entender que quando eu me identifico com o traço, eu tô no começo de um caminho, entendendo que não tem melhor nem pior. Não existe, Então, tá? Outra coisa para falar, Tati, é que assim, o enneagrama não fica só nessa questão de, ok, entendi de onde vem isso, por que que eu me comporto assim, o que que aconteceu aqui no passado, que a gente volta muito nessa leitura do passado, para entender onde é que foi o marco principal e você rompeu e realmente foi para a personalidade. Mas assim, ele te traz um mapa que te guia para o autoconhecimento, para o crescimento. Então, para cada um dos 9 tipos, a gente tem um mapa para a pessoa poder se trilhar, para ela poder se encaminhar ali e crescer, tá? Então, todos os tipos, eles têm um caminho de crescimento que é lindo e legal. desafiador. O que você falou agora, Carla, né, que é a nossa instrutora da área de gestão da qualidade, ela comentou Uhum. autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional, porque isso nos garante ser a nossa melhor versão, né? Essa é a ideia. E o Gleives, ele comentou, né? O Gleives, que vai ser o nosso instrutor do curso do dia 23, que é o de BP, né? Que é o Business Partner, que é essa Aham. o RH, ele falou assim que esses traços, eles acabam se autocomplementando quando a gente consegue perceber na equipe onde é que eu posso colocar cada pessoa. Onde que cada Sim, pessoa. sim, perfeito, Legal. perfeito, perfeito. É isso aí, é Então, isso aí. que equipe linda que a gente tem. Então só subir nos coraçõezinhos aqui. A gente tá, assim, quais são as vantagens e o desafio, né? De entender, de conhecer o enneagrama, de aplicar o Uhum. enneagrama, de levar ele para dentro das organizações. Quais são esses desafios e as vantagens? Olha, eu acho que a gente falou de bastante vantagens, né? Sim. Acho que a gente já apresentou aí as vantagens do Enneagrama. Primeira vantagem, eu falo que é você se conhecer melhor, é você ter um autoconhecimento e ter um sistema, um mapa que te guia para além de você mesmo ou de quem você pensa que você é. Porque aí você vai descobrindo que você é muito mais do que você pensa que é. E isso é fantástico. Assim, os desafios, eu acho que o desafio está muito ligado a gente levar esse conhecimento para mais pessoas. Por ele ser um sistema muito profundo, muitas vezes as pessoas têm preguiça, tá? Hum, Elas querem aquilo que é pronto, elas acham que vai dar muito trabalho. Não, não vai dar trabalho porque autoconhecimento não dá trabalho, gente. Autoconhecimento é transformação, acontece de forma natural. Só que por conta, né, das pessoas às vezes terem algumas resistências, o enneagrama, por essa profundidade, pode ser que ele não encontre lugar no coração e na mente de algumas pessoas. Tá? Então, acho que o nosso desafio é levar esse conhecimento, esse sistema de conhecimento e autoconhecimento. Eu vejo que está muito nisso. E também de a gente preservar essa base mais teórica, né, mais enraizada e não ficar colocando muita firula no enneagrama, porque tem muitas pessoas que começam a colocar várias coisas ali e aí assim fica uma bagunça, uma salada de frutas. Eu acho que aquilo que é puro, né, ele traz um resultado. A gente não precisa ficar fazendo muitas colocando muitos enfeites. Então tem algumas pessoas que acho que para essa coisa de deixa eu colocar a minha marca, vai cada um colocando sua marca no enneagrama, daqui a pouco o enneagrama foge
da sua função mesmo, que é esse esclarecimento. Então, acho que esse também é um desafio, é a gente propagar o enneagrama, o conhecimento, de uma forma mais fidedigna à própria teoria, Legal. tá? Até a Morganize, ela comentou que a gente está vivendo uma geração muito fast food, né? Eles querem uma coisa muito pronta, como se eu tivesse solucionado tudo agora, vou aplicar, Isso. solucionou todo mundo. Gente, não, é um processo. É igual É, terapia, é um processo. Não é em uma sessão você vai sarar tudo, ou em 3 sessões você quer seu dinheiro de volta porque você não alcançou seu autoconhecimento. Calma, filho. Vai com calma. Mergulha aí, porque tem muita coisa para é, ser e para se desenvolver, né? A ideia é essa, desenvolver. Então, eu quero agradecer, sim. Sheila, assim, a explicação foi maravilhosa. Algumas pessoas acredito que acompanharam desde o início, outras foram entrando. A gente vai deixar salva a live, até para que as pessoas ouçam e revejam, porque são muitas informações e muito boas. Falo isso porque eu já tinha lido um pouco, de novo, não tem informação. Eu já tinha lido, mas o que você trouxe hoje já foi, assim, muito mais profundo do que o que eu Que já, bom. assim, parabéns por ter sido tão profunda em uma live. Geralmente a gente, né, live não dá para aprofundar tanta coisa assim, mas ainda assim eu percebi uma profundidade bacana. A maioria das pessoas que participaram, elas colocaram esse desejo por conhecer e também entender essa importância, e isso é muito bacana mesmo. E aí a gente já deixa aqui dito que a gente vai ter o primeiro momento, né, um primeiro encontro que vai ser com a equipe de Desenvolver RH, e a gente vai abrir para alguns ex-alunos, porque já conhecem a gente, já fizeram o curso, então já tem um contato, já sabe como que é a nossa cultura, porque é um curso muito profundo. E aí o ano Uhum. que vem, a gente vai abrir uma turma mesmo, assim, aberta ao público em geral, e aí qualquer pessoa que quiser pode se inscrever, a gente vai ter um intensivão mesmo de 10 horas, mas isso ano que vem. Esse primeiro momento que a gente vai ter agora em dezembro, é somente com a equipe Desenvolver RH e com alguns ex-alunos, se quiserem. Aí a gente já deixa aqui avisado para todo mundo. Tem muita gente falando que você é maravilhoso. Lindo, doutora Leila é maravilhosa. Poderia vir. Que bom, Leila, é verdade. Ah, Concordo. obrigada. Fluiu muito bem, aprofundou e aprofundou muito bem. E agradeço a sua disponibilidade, Leila, porque a gente sabe que, vou parafrasear a Morganize, né? A geração fast food é isso. Entra, olha a live, deixa eu sair. E aí, quando a gente É, percebe que tem profundidade, a gente precisa mergulhar um pouquinho mais, né? Porque isso é para a vida, não é só para o momento, é para a vida. sim. Eu falo que o enneagrama, o Tati, assim, ele fez uma transformação na minha vida. E assim, eu sou formada há 14 anos, mas eu conheci o enneagrama foi em 2018, né? Então vai fazer 4 anos ainda. E de lá pra cá, final de 2018, gente, como minha vida deu assim uma Legal, reviravolta, como eu sou outra pessoa, tá? Eu legal. quero ter oportunidade de conversar e contar um pouquinho da minha história para quem estiver lá na aula, no curso. Não sei se vai ser possível o tempo, a gente vai focar o máximo que a gente puder para aprofundar, mas assim, contar a minha experiência de como foi importante e impactante. Tá? Para mim, assim, essa transformação. A psicologia, ela é linda e o enneagrama ele vem como um complemento, sabe? Assim, é o que faltava mesmo para eu conseguir me encontrar. E Legal. indo além. O Gleives comentou assim que amou Ah, e que bom, Gleice. coisas novas e que agregam tanto às nossas vidas, e agregam mesmo, né? Porque a gente vai se percebendo, no primeiro momento pode até espantar um pouco, doer um pouco, Uhum. mas depois que a gente se percebe, a gente vai fazendo os ajustes. E aí Isso. realmente é transformador, foi isso que você colocou, é transformador. E o Fabrício também colocou aqui, né? Deu parabéns para a equipe, já te englobando aqui dentro, Leila. Então seja bem-vindo. Ah, muito orgulhosa. Que Ai, que bom. lindo. Então é isso, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pessoal que participou aqui. A gente vai deixar salva a live e depois a gente vai informar sobre o treinamento que a gente vai ter em dezembro, dia 11. E aí depois a gente vai abrir uma turma, então, para o público em geral, no início mesmo de 2022. Já, meu Deus. Isso já, Obrigada, Lê. já. Boa noite, muito obrigada.
Obrigada, Tati, pela oportunidade. Obrigada a cada um que aí entrou, assistiu, quem vai assistir depois na gravação. Beijo, tá? Eu fico à disposição aí de quem quiser tirar alguma dúvida, tá? Que precisar, é só fazer contato aí. Na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom? Beijão. Orgulhosa de fazer parte da equipe, com certeza. De aluna a instrutora. Olha que delícia! Maravilhoso. Obrigada mesmo pela oportunidade. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente.